E olha só, agora sim vamos falar sobre dupla personalidades ou bipolaridade. Um programa bem rico, com muita informação, então fique ligado para você não perder nenhum detalhe. E para fazer o programa com a gente hoje, a Ellen Senra, psicóloga. Ellen, obrigado pelo retorno aqui ao CJC Online. Eu que agradeço, prazer imenso estar aqui novamente. Legal, vamos começar falando de bipolaridade, então? Vamos lá. O que é essa tal bipolaridade? Então, na verdade, é o transtorno de humor, né? No manual ele vem como transtorno do humor bipolar. E é basicamente a questão mesmo de estar entre dois polos. Então, você pode estar num estado depressivo extremo, você pode estar num estado que a gente chama de mania, que é a euforia, aquele estado onde você acha que você pode fazer absolutamente tudo no mundo. Mas é claro que também não é todo mundo que vai ficar só em um ou só em outro. O paciente ele pode transitar entre os dois polos, como ele também pode permanecer predominantemente em um e ocasionalmente migrar para o outro. Tem algumas pessoas que sofrem com depressão e que falam que na depressão elas sofrem também com a variação de comportamento, de sentimentos. Né? Que está muito triste, aí de repente fica bem. Então, assim, a depressão pode se confundir com a bipolaridade, com alteração de humor, no caso, né? Não dá para confundir, porque o paciente que está depressivo, mas que ele está em crise depressiva, ele não vai ter energia. Entendi. Por mais que não seja uma depressão severa, pode ser uma depressão leve ou moderada, ele não vai ter energia para fazer muita coisa. Quando ele sai da crise depressiva, porque o paciente depressivo ele não fica em depressão todo o tempo, ele fica ali umas 6 semanas, daqui a pouco ele sai, fica bem, e depois de um tempo volta a ter a crise, quando esse caso é uma depressão recorrente. No caso do transtorno do humor bipolar, o paciente ele tem energia. Ele está muito mal, está sem energia nenhuma, só quer ficar deitado. Daqui a pouco ele vem parece que é uma descarga elétrica mesmo. Então ele fica eufórico, ele quer sair, ele quer interagir com as pessoas. Às vezes, inclusive, quando ele vai para a fase da mania mesmo, extrema, ele tem até alguns comportamentos compulsivos. E aí é onde compra muito, gasta muito, ou bebe muito, né? Utiliza algum tipo de vício, mas geralmente só na fase da mania. Então, os dois são transtornos de humor, mas não dá para confundir um com o outro. Entendi. Eu estou esquecendo o termo técnico da bipolaridade. Tem problema falar de bipolaridade? Pode falar bipolaridade. Pode continuar falando, né? Então tá. Então a pessoa que sofre de bipolaridade, essa variação do humor, ela acontece em períodos curtos de tempo? Ou, por exemplo, eu passo uma semana muito triste e a outra semana muito eufórica? Ou essa variação de humor pode acontecer no mesmo dia, por exemplo? Não, nunca no mesmo dia. Inclusive, é até uma questão muito comum no dia a dia as pessoas falarem: fulano parece bipolar, né? Uma hora tá feliz, outra hora tá triste, daqui a pouco quer fazer tudo. Mas não, nunca é em um único dia, no decorrer de um único dia. Geralmente, aí passam algumas semanas em um estado, vai melhorando gradativamente, daqui a pouco vai para o outro. Isso sem mencionar a hipomania, que também é uma condição que faz parte aí do transtorno bipolar, de um dos tipos do transtorno bipolar, mas acaba confundindo mais do que ajudando a clarear aí a ideia, porque realmente é um transtorno muito complexo. Mas tem aí uma variação de algumas semanas, em um único dia não. Quais são os tipos de bipolaridade? Então, a gente tem bipolaridade tipo 1, bipolaridade tipo 2. Transtorno do humor bipolar, na verdade, tipo 1 e tipo 2, onde eu tenho predominância mais da depressão em um dos tipos, e aí, ocasionalmente, ela vai ter o que a gente chama de hipomania, que ela sai daquele estado depressivo, mas também não chega a ficar naquele extremo da mania. E tem o outro tipo que aí já varia mesmo, vai de um extremo a outro mesmo. Tem causa? Não existe causa comprovada. O que a gente sabe é que existe uma influência, por exemplo, hereditária. Se você tem alguém na sua família que sofre com um transtorno, provavelmente você vai ter aí outra pessoa, ou você mesmo, possa vir a sofrer. E predominância, assim, herança nossa, mulheres, não sei o que acontece conosco, mas também é predominante em mulheres, apesar de ocorrer em homens, mas a grande maioria, mulheres. Caramba, as mulheres sofrem, né? Sempre, não sei o que está acontecendo. É verdade. Eu fico imaginando, Ellen, porque não existe uma causa, como você acabou de responder, mas problemas emocionais causados na infância, família, por exemplo, destruída, falta de atenção, falta de amor, falta de cuidado, esses problemas que que atrapalham na emoção, isso também pode causar uma alteração de humor?
Pode, assim, quando a gente vai falar de um transtorno mais sério, como o caso do transtorno bipolar, a gente não vai dizer que esses fatores vão causar. O que pode ocorrer é que a pessoa que já tem uma predisposição a desenvolver o transtorno, diante de um trauma, de alguma situação muito grave, pode disparar o gatilho que vai acionar o transtorno. Então, mas a gente sempre leva em consideração todo o contexto familiar, todo o contexto social do paciente, porque sempre tem ali alguma historinha. É muito difícil você pegar um paciente com transtorno bipolar que não tenha algum trauma, alguma questão ali de infância, de adolescência. Realmente, geralmente isso influencia muito, sim. Então, o sintoma da bipolaridade é basicamente a pessoa que fica triste ou fica muito eufórica. Ou existe variação de sintomas? Assim, como eu identifico que eu sofro com bipolaridade? Raramente você vai identificar. Tá? Esse tipo de diagnóstico é muito comum que a família inicie a queixa. Porque o paciente que ele está, por exemplo, numa depressão, ele sabe até que tem alguma coisa de errada com ele. Ele está muito triste, ele não tem disposição para nada, ele não, às vezes não tem apetite, ou tem apetite demais, também pode ocorrer, e a pessoa não tem mesmo disposição, não tem energia. Até aí ele sabe que tem um problema. Quando vira que ele cria aquela energia imensa, que ele quer fazer tudo, ele acha que ele está bem. Então, raramente ele vai achar que isso também é um problema. Mas a família, os amigos, quem está por perto desses pacientes, geralmente percebem que aquilo ali está em excesso. E aí acaba sinalizando, e é a partir daí que costuma caminhar para o diagnóstico. Imagino que pela variação também, né? Sim. Sempre ou triste ou eufórico, sempre triste ou eufórico. Não existe um meio termo, no caso. Até existe, mas é raro que o paciente sem tratamento consiga alcançar esse meio termo. Entendi. É mais comum esse meio termo ser alcançado após o início do tratamento adequado. O tratamento é medicamentoso? Também. Também? Também. E quando não é medicamentoso, é como? Não, tem que haver Tem medicação. que ter remédio. Tem que ter remédio, porque realmente são sintomas muito discrepantes, que influenciam até mesmo na própria agitação psicomotora na fase da mania. Então, vai influenciar no trabalho daquele indivíduo, vai influenciar na relação dele com qualquer pessoa que ele esteja por perto. Então, precisa da medicação e da psicoterapia, que é para estar ali, primeiro para fazer ali toda uma psicoeducação daquele transtorno para o paciente, para ele entender o que está acontecendo com ele, como cada coisinha daquela ali vai funcionar, como que cada coisa daquela pode influenciar, para que ele aprenda a identificar e controlar alguns dos sintomas. Múltiplas personalidades. O que é esse negócio, Ana? Confesso que eu tô um pouco curioso, um pouco assustado, um pouco com um monte de pergunta na cabeça. O que é múltipla personalidade? Na realidade, é para estar isso tudo mesmo, tá? Assustado, curioso, porque é algo que até outro dia as pessoas acreditavam que era coisa de filme somente, né? Que isso não existia na vida real, mas existe. Então, assim, o transtorno de múltiplas personalidades ou transtorno dissociativo de identidade, como agora é nomeado, ele se caracteriza basicamente por uma pessoa que se desliga por completo de uma das suas personalidades e cria uma alternativa, geralmente para lidar com algum trauma. Então, às vezes a pessoa teve um trauma lá na infância, mas só vai desenvolver múltiplas personalidades lá na frente. Então, mas porque aquela carga estava muito pesada, ele não estava dando conta de lidar com aquilo, até que um momento, claro que isso é uma disfunção, não é algo que qualquer pessoa vai ter, mas em algum momento aquilo ali parece que desliga um lado da personalidade dele e cria uma outra que não tenha esse trauma, que não carregue esse peso. E aí ela vai transitando, porque ninguém abandona 100% quem você é. Então ela transita entre uma e outra. Se não houver tratamento, mais grave é o transtorno. Caramba, então vamos tentar colocar um exemplo na prática, Ellen. Eu sofro com a perda do meu pai. Meu pai faleceu na minha infância. E eu carrego aquela dor a minha vida toda. E aí eu estou na faculdade, eu já estou trabalhando, carregando aquela dor, carregando aquele sofrimento. E aí aquilo me incomoda tanto, tanto que a minha cabeça cria uma personalidade de alguém que não teve pai, ou que o pai ainda esteja vivo, para que eu não sinta aquela dor. É isso? Sim, sendo que não vamos colocar, por exemplo, você perdeu o seu pai. Ok, Sim. Isso vai doer muito para qualquer pessoa. Sim, lógico. Mas vamos supor que você tenha perdido seu pai em decorrência de uma situação bem traumática. Entendi. Um acidente em que você estivesse perto. O que eu tenha causado, ou que você tenha causado, por exemplo. Isso seria um trauma bem intenso para a pessoa conseguir processar, mesmo que a longo prazo. Então, no decorrer da vida, aquilo ali vai machucar não só apenas pela perda, mas pela violência
do que ocorreu. Então, a pessoa que já tem uma pré-determinação, que já tem essa disfunção, lá na frente ela pode, sim, criar uma personalidade ou que não tenha contato nenhum com o pai, que nunca teve, ou que tenha um pai vivo. E vai até acreditar estar conversando, às vezes, com esse pai. Caramba. Aí, quando surge a outra personalidade, as lembranças de família, de trabalho, de amigos, elas continuam ou muitas vezes pode sumir como se fosse uma pessoa totalmente diferente também? Pode sumir por completo. Porque, geralmente, quando a pessoa chega ao ponto de criar uma segunda identidade, ou uma terceira, ela quer realmente se desligar de quem ela é. E as pessoas que giram em torno dele, do social, do afetivo, também não podem estar presentes. Porque essas pessoas, no caso as pessoas das nossas vidas, também nos caracterizam enquanto ser humano. Então, quando você dissocia uma identidade da outra, você também dissocia as pessoas da sua vida. Caramba. 3 personalidades pode ter numa pessoa? Pode. Geralmente a gente trabalha aí pensamento em 2, tá? Porque é o mais comum na literatura, mas pode acontecer de ter mais, sim. Já teve casos? Aqui no Brasil, relatado que eu saiba, não. Mas fora já existe aí, mas também nada comprovado cientificamente. Fora do Brasil existe relato que pode ser que seja uma terceira personalidade. Mas, assim, comprovado, que eu possa te afirmar com propriedade, não sei te dizer. E aí tentando dissociar também produções de grandes produtoras de cinemas, por exemplo, a pessoa que sofre de personalidades diferentes, essa personalidade também, elas conversam entre si ou não, e se elas podem se alterar também em tempos curtos. Ou, por exemplo, eu fico uma semana com personalidade, outra semana com outra, ou num dia eu posso ter uma personalidade, depois já muda. Como é que é essa transição da personalidade da pessoa? Aí já pode ser num espaço curto de tempo. Geralmente, quando a pessoa quer evitar alguma situação. Então, está você aqui nesse momento no seu trabalho, vem qualquer situação que te remeta ao seu trauma inicial. E aí você muda de personalidade para você sair daquele sofrimento. Então, isso pode ocorrer, não é como um transtorno bipolar, por exemplo, que você vai ficar semanas ali daquela maneira. Não, e dialogar uma com a outra também não. Não existe esse diálogo. Às vezes a pessoa nem sabe que existe uma segunda personalidade. Isso que eu ia perguntar, porque assim, eu imagino que dentre as personalidades, se forem 3, por exemplo, existe o que é real, né? Sim, sim. Os outros são criados, né? Isso, exatamente. O que foi criado, basicamente, não é o que a pessoa aprendeu, cresceu, desenvolveu. Isso. Essa pessoa que é real, ela também não tem conhecimento que existe outras personalidades. Não. A não Mas ser existe quando alguém caso? fala. Ah, tá. A não ser quando alguém fala para ele, mesmo assim, a pessoa tende a recusar isso, porque é estranho você assumir que você desenvolveu uma personalidade sobre a qual você não tem o menor controle. Então, não existe esse conhecimento de uma personalidade saber da outra. Mas aí, como que a pessoa acha que estava fazendo? Ela acha que estava dormindo ou simplesmente ela não lembra, né? Não lembra, desligou. Desligou, é como se você tivesse piscado, você assumiu todo um comportamento novo, e quando você pisca novamente, tá, estou aqui. Estou aqui normal. Aí acontece, sim, quando é uma situação muito longa, da pessoa perceber que está tendo lapsos de memória. Mas ela não sabe por quê, ou o que aconteceu, ou se ela fez alguma coisa nesse período de tempo. E existe casos que a personalidade criada, ela assuma mais tempo na pessoa do que a personalidade real, por exemplo? Se não for tratado, se não houver nenhum tratamento, isso pode acontecer, mas não é tão comum. Sim. Geralmente, o que ocorre é uma transição mesmo entre um e outro em situação de trauma. Até porque, quando a gente fala a questão de múltiplas personalidades, a gente também precisa tomar muito cuidado, porque tem outros transtornos que fazem parecer que também se trata de uma outra personalidade, e não é o caso. Como os transtornos psicóticos, de uma maneira geral, a própria esquizofrenia. Então, embora a esquizofrenia a pessoa ache que aquilo é real, ela tem conhecimento, diferente da múltipla personalidade, mas existem transtornos psicóticos que a pessoa também não vai ter muito conhecimento, vai mudar o comportamento, e a outra pessoa que está vendo de fora vai achar que ali pode haver uma dupla personalidade. Tá, e por que existe a confusão, por exemplo, da esquizofrenia com a dupla personalidade? Porque a pessoa muda. Quando a pessoa passa a ativar a crise esquizofrênica, né, independente do tipo de alucinação que ela venha a ter,
ela muda o comportamento, ela passa a se tornar uma pessoa mais neurótica, até saber o que está acontecendo com ela, até entrar em tratamento, ela acha que está sendo perseguida. Então, você conhece uma pessoa que é super tranquila, super calma, super coerente a sua vida inteira. Em um determinado momento, aquela pessoa está ali perto de você, super agitada, não fala coisa com coisa, às vezes até fala, mas porque ela acha que aquilo que ela está vendo, ou que ela está ouvindo é real. Porque nem todo esquizofrênico vai ter alucinação auditiva ou alucinação visual. Ele pode ter alucinação sinestésica, ele pode sentir coisas, ele pode ter sensação, por exemplo, de apodrecimento corporal. Então, assim, é muito pesado dependendo do tipo. Esquizofrenia, de maneira geral, é um transtorno bem delicado, mas dependendo do tipo de alucinação que a pessoa tem, é mais delicado ainda. E de difícil tratamento também. Caramba! Voltando para múltiplas personalidades, melhor dizendo. O tratamento, como é o tratamento? Tratamento com psicoterapia e psiquiatra. Esses transtornos, eles influenciam demais no funcionamento social do indivíduo. Então, precisa haver uma medicação ali, um antipsicótico, porque também quando você está migrando de uma personalidade para outra, de certa forma, também é uma crise psicótica. Então, você tem medicamentos que você vai fazer o tratamento adequado para tentar evitar que a outra personalidade se manifeste. E quando isso não acontece, às vezes precisa mesmo dar internação. Caramba, o remédio, eu estou tentando imaginar como é que ele funciona na mente, sabe? Ele diminui o que? A ansiedade, diminui... O que faz o remédio para que a outra personalidade não apareça, por exemplo? O que faz? Na realidade, funciona em uma série de componentes no cérebro. Ele vai funcionar na questão dos neurônios mesmo, da comunicação entre os neurônios. Vai funcionar nos lobos diferentes do cérebro, porque cada lobo tem um lobo pré-frontal, lobo frontal, lobo parietal. Cada um é responsável por uma área. Então, depende muito de que área que está ativando o trauma e fazendo com que a personalidade migre. Então, a medicação antipsicótica, ela vai atuar nas áreas cerebrais específicas, por isso também não é apenas um tipo de medicação. Então, assim, você vai ver um paciente com um surto psicótico que vai usar uma medicação X, outro vai usar uma medicação Y. É de acordo com cada caso e de que maneira que essa psicose se manifesta. Então, ele vai estar agindo toda na questão da comunicação mesmo entre os neurônios para evitar que aquilo ali entre, que aquele indivíduo entre em sofrimento e não faça essa ativação de estar, então, aí tendo esse surto psicótico de migrar de uma personalidade para outra. Caramba, existe... a pergunta é para saber como é que a família lida com isso tudo, sabe? Porque, por exemplo, existem personalidades em que a pessoa pode ser agressiva, por exemplo, Sim. Querer agredir a mãe, o pai, quebrar a casa, por exemplo. Como lidar com isso, sabe? Pode acontecer, inclusive quando a gente estava falando ainda há pouco da esquizofrenia, é muito comum, né? Porque quando você acha que você está sendo perseguido, a sua intenção Sim. é reagir, né? Esse é um mecanismo de defesa natural até. Então, é muito comum que isso aconteça, a pessoa se sentir ameaçada ou ter uma personalidade explosiva mesmo e agredir quem está por perto. Nesses casos, é necessário a internação. Geralmente, o familiar vai precisar ligar para um serviço de emergência psiquiátrica, a ambulância vai até o local e faz a retirada desse paciente para internação. É necessário, sim, porque não tem como a família lidar simplesmente antes de controlar aquela crise. Tem cura para isso? Não. Não? Tem um tratamento e um controle. Mas a cura, tanto para o transtorno bipolar, quanto para a esquizofrenia, quanto para múltiplas personalidades, não existe ainda, pelo menos. Mas existem casos que as pessoas conseguem viver normalmente, trabalhar, estudar, casar, ter filhos, mesmo com esses transtornos? Sim, existe. Se estiver fazendo um tratamento adequado, não interromper medicação, fazer a terapia direitinho, semanalmente, que no início não é só semanalmente, geralmente é 2, 3 vezes na semana depois, que vai diminuindo, né, quanto mais grave for o caso. E seguindo tudo direitinho, conforme é orientado pelo psiquiatra, pelo psicólogo, tem como ter um funcionamento de vida o mais próximo do normal possível. Isso é uma ótima notícia, né? Muito legal mesmo. A gente está já se encaminhando para o final do programa. É um assunto bem delicado. Eu acho que a gente poderia fazer o programa falando sobre isso até o final. E eu queria pedir para você, Ellen... Não sei, eu tenho muitas perguntas, muitas dúvidas ainda. Então, assim, se você tem algum caso que você sofre, teu filho aí, o teu irmão, teu esposo, tua esposa sofre
múltiplas personalidades, de bipolaridade ou de esquizofrenia também até. Não foi o assunto de debate hoje aqui, mas foi citado. A gente vai colocar o contato da Ellen aí na tela. Você pode mandar mensagem, pode fazer uma consulta. Com certeza ela trabalha junto com o psiquiatra, vai encaminhar. Então, é um assunto delicado, um assunto importante, que com certeza você vai precisar de ajuda, né? E o contato aí na sua tela. Qual é o contato, Ellen? É o WhatsApp, que é o 21, DDD 21 97502 4033, ou pelo Instagram, que é o @psicóloga Ellen Senra. Sempre respondo, então podem mandar mensagem à vontade, sem pena, que sempre que possível eu respondo. Muito legal. Então, é um assunto delicado e acho que vale o que a Ellen falou, terminou de falar agora, que dá para ter tratamento, dá para ter uma vida normal, né? Dá sim. Desde que siga adequadamente o tratamento, tem como viver normalmente. Queria agradecer a sua presença, um prazer receber você de novo aqui. Volte mais vezes. Voltarei com certeza. Porque é sempre muito legal o papo com você, Ellen. Obrigada, Evandro.